Gente, aqui somos nós novamente para mais um PodM, né? Amando esse programa, esse podcast, conversar com essa mulherada maravilhosa. Eu nunca pensei que tinha tanta trocada de roda, tanto caminhão sem óleo diesel, tanto pneu furado, tanta gente em alta velocidade, curva, né, Márcia? Alta velocidade. Meu Deus, essa mulherada tá me surpreendendo. Roberta Costa. Então, você é terapeuta, Roberta. Sim. Seja muito bem-vinda. Bem-vinda, Roberta. Obrigada pelo convite, meninas. É muito bom estar aqui com vocês, compartilhando. Venho assistindo os outros episódios. Eu tô apaixonada. Eu falei, ufa, chegou a minha vez. E aí, Roberta, como é que é? Você, como terapeuta, você também já parou na parada obrigatória, avançando um pouquinho aquele limite? Você já saiu fora da curva? Você já trocou a roda, Roberta? Conta isso pra gente. Que sensacional. Gostei muito da ideia do podcast, porque estão trazendo as mulheres que tiveram que, em algum momento, trocar a roda, porque senão não ia avançar mesmo, né? Viu que não fazia mais sentido a vida que levava. E comigo foi a mesma forma. Eu vim da área da beleza, da área da maquiagem, e eu vi que chegou um momento que eu gostava muito de cuidar das pessoas de fora para dentro, mas que o meu maior propósito era realmente cuidar de dentro para fora. E eu falei, não tá dando para levar o caminhão mais dessa forma, eu preciso trocar a roda, mudar a área, mudar o que eu tô fazendo, e estar realmente alinhado com o meu propósito. E aí eu comecei a buscar onde que eu ia atuar isso. E quando eu olhei pra mim, porque quando a gente olha pra dentro da gente, a gente descobre um universo de coisas boas, né? Mulher traz muito disso. E eu fui ver que do meu perfil, 70% de mim era emocional. Só que eu tinha zero controle das minhas emoções. Eu falei, caraca, como que eu sou quase uma pluminha de emoção e não consigo nem controlar isso? Então eu fui buscar isso dentro do autoconhecimento, dentro da terapia, dentro do desenvolvimento pessoal, dos treinamentos. E aí eu vi realmente surgir uma nova mulher com um novo propósito. E aí foi assim para tocar a roda. E hoje eu me sinto muito mais realizada, levando outras tantas mulheres a entenderem quem elas realmente são, a sair do lugar ali daquela parada mesmo ali, que tá estagnado, a colocar em movimento, pegar na mão e falar, vambora todo mundo junto, para realmente viver uma vida que faz sentido, né? Então, eu gostei super do podcast de vocês, tá sensacional e fez muito sentido com a minha história. Ah, que bom, então é um prazer ter você aqui, seja muito bem-vinda. Obrigada. Ô, Roberta, agora eu entendi, ela falou que trabalhava com maquiagem, né? Porque desde a hora que eu vi ela entrando, eu falei, que maquiagem é essa? A mulher é maquiadora. Sim. E olha, gente, eu nem pedi pra essa mulher me maquiar antes dela vir aqui comigo. Eu não sabia, agora... Agora o nosso propósito a gente tá tirando de dentro pra fora. Agora a gente já trocou a roda, né? Passa uma vez, a Roberta agora ela tá fazendo esse cuidado aí pra ela. Mas hoje a Roberta veio falar de um tema muito importante, gente, super atual aqui no PodM, que é o quê? Porque a gente tem que ter um pouquinho de humor para falar dessas coisas tão delicadas, né, gente? Exato. Relacionamentos em alta velocidade. Como que a gente identifica, né, e sai de uma relação tóxica? Olha, se a gente for pensar, quase que não tem nada tão emocional quanto relacionamento, né? Que mexe muito ali com a nossa estrutura, com a nossa emoção. E muitas vezes as pessoas mesmo me perguntam, eu recebo muitos casos de mulheres que vieram de relacionamentos conturbados e elas falam, mas como que eu identifico o que é tóxico e o que não é? É um relacionamento difícil ou é um relacionamento tóxico? Porque relacionamento tóxico, ele não vem ali de cara assim, oi, eu sou um relacionamento tóxico, eu sou um cara tóxico. Nem relacionamento difícil eu tô querendo. Ele não vem com isso, vem ali travestido, vem com uma embalagem ali de ser, eu encontrei o amor da minha vida. É o príncipe, né? É o cara perfeito, ele me trata bem. E aí a gente se perde nos sinais. E quando eu me perco nos sinais, eu vou me perdendo também ao longo dessa jornada. Porque quando eu pego uma pessoa que no início, uma grande característica de relacionamento tóxico, a pessoa te afasta de tudo que te faz bem. Então, a mulher às vezes, vou falar de mulher porque nós estamos ali no meio mais feminino, né? Sim. Mas serve para os homens também. Mas a mulher, ela para de sair com as amigas. Porque o cara nisso vai falar assim, eu quero que você pare de sair com suas amigas. Não, ele vai falar, eu sinto tanta saudade sua que eu queria ficar mais com você. Não
não vai com as meninas, não fica que eu tô com saudade. O que a gente, mulher, faz? Esse cara me ama, ele quer... Não, gente, eu preciso atentar aos sinais também. E aí, daqui a pouco eu tô afastando das minhas amigas, dos lugares que eu vou que me fazia bem. Vou me afastando dos meus familiares também, porque quanto mais isolada essa pessoa tiver, maior é o poder de manipulação de uma pessoa tóxica. Então, esses pequenos sinais, a gente precisa estar atento. Às vezes, um comentário ácido que a pessoa faz, ela, não, só tá brincando. Se é uma coisa que te incomoda, deixa de ser uma brincadeira. Mas a pessoa não me conhece ainda. Então, fala pra ela, fala, não gostei desse comentário, não faz mais, porque isso me deixa chateada, fiquei mal. E perceba se essa pessoa realmente vai parar de fazer o comentário ou não. Não tô nem aí, porque se alguém ignora uma coisa que te faz mal, essa pessoa não tá interessada no seu bem-estar, faz sentido? Total. E Roberta, conta para nós, assim, que você deve ter várias clientes, e homens e mulheres, né, que te traz, assim, essa questão. E por que tantas pessoas, principalmente, eu vejo isso principalmente nas mulheres, né, por que elas continuam nesse relacionamento, segundo o que você tem visto através dos seus estudos, através das próprias pessoas com quem você, né, que estão tratando com você, o que as faz continuar nesse relacionamento tóxico? Sim, às vezes a gente acha que sair de um relacionamento tóxico é desligar uma luz, é um interruptor, né? Pronto, já saí. Não, é muito mais difícil do que parece ser, é um desafio muito grande. Por quê? Porque quando a pessoa, ela está ali, ela está sob um poder de um relacionamento abusivo, de alguma forma o cérebro dela, a mente dela se conectou com aquele padrão. E aquele padrão é uma coisa familiar pra ela. Roberta, mas é horrível o relacionamento. Tá, mas é o que o cérebro aceita como é o que eu conheço. Uma coisa que a nossa mente vai fazer e vai trazer, ela não vai buscar algo desconhecido, porque o cérebro morre de medo do desconhecido. Preguiçoso. Exato, traz risco à minha sobrevivência. Então eu vou ficar aqui, tá ruim do jeito que tá, mas se eu for para um pior? Porque os pensamentos negativos, os cenários negativos, fluem com muito mais facilidade na nossa cabeça. Então até a pessoa buscar um estalo de falar, opa, a dor de ficar aqui tá muito maior do que eu sair. Leva um tempo, né? E às vezes vem com momentos trágicos. Eu já recebi muitos casos que era assim, foi uma agressão física, foi uma agressão psicológica e verbal muito intensa, que a mulher juntou ali o restinho que ela tinha de amor próprio, o pinguinho que tinha ali de automerecimento e pensou, opa, tá errado isso, eu acho que eu posso ter um pouquinho mais. E aí vem um longo processo para eu poder sair disso. E muita gente acha que assim, então a pessoa, ela tá ali no relacionamento tóxico porque ela é fraca. Não, gente, não é. É porque ela não consegue ver um cenário diferente. Ela, às vezes, cresceu num lar tão conturbado que vivendo caos pra ela é o que é normal. Ela não conhece uma outra realidade e é por isso que é muito difícil. Então, quando chega pra mim essas mulheres na terapia, destroçadas emocionalmente, vou mostrar que existe uma outra realidade. Quem é você? Quem é você sem a outra pessoa? Porque muitas chegam e falam assim, nossa, mas ele virou o protagonista da minha vida, porque agora eu não sei nem o que eu sou. E é muito triste. Perde a identidade, exato, né? E cada vez meninas mais jovens, a gente acha que são só mulheres ali, cuidar de... Não, é de 18, 19, 17, 20 anos. As pessoas perderam a referência do que é um relacionamento saudável, próspero e feliz. Isso é comum, Roberto? Muito comum, muito comum. Eu falo que dos casos que a gente traz muito dentro da terapia emocional, no ranking, assim, o que mais destroça a pessoa emocionalmente, se a gente for falar, primeiro, os nossos maiores amores, né? Pai, mãe ali estão no topo. E depois, relacionamentos. Porque tem muita gente que vem, e aí vem de uma estrutura de um relacionamento lindo dos pais, um lar, assim, super saudável, super feliz, e eu falo, mas o que aconteceu nesse caminho? Aí quando você vai ver uma experiência de um relacionamento que destruiu a pessoa emocionalmente, aí eu falo, então é essa brecha aí, porque uma coisa que dificultou aqui pra ela, que fez ela sentir aquela dor, vai virar o padrão dela. Então ela, entra em conflito, porque na minha casa não era assim, mas agora eu estou vivendo dessa forma. Então tem muito disso, e muito comum mesmo. Não só com as mulheres, mas com os homens. Só que os homens, infelizmente, eles não têm tanta abertura ainda hoje em dia, por conta muito do preconceito, daquele estigma de que homem tem que resolver sozinho, de que homem tem que se virar, né? Homem não chora. Então eles acabam se perdendo. Mas quando os homens chegam a vir, nossa, também, aí você vem uma história, assim, impactante, sabe? Então é muito, muito disso. A própria palavra já fala, né?
tóxico. E quem nunca, né, gente, pegou aí, né, um relacionamentozinho desse pra poder aprender um pouquinho mais, às vezes, sobre a vida. Nem é sobre isso, né, o que a Roberta tá trazendo aqui é muito importante, que ela falou pra gente que, normalmente, a pessoa, ela aprendeu isso. Então, se eu aprendi, tá lá no meu inconsciente, que aquilo ali é o que vai fazer sentido pra mim. E muitas vezes, né, essa pessoa, quando ela entra na nossa vida, ela entra, é um lobo em pele de cordeiro mesmo, né? Então, olha, tô com saudade, não vai lá na sua amiga hoje, porque eu preparei outra coisa pra gente. E quando a gente assusta, realmente a gente tá presa. Eu tô falando, né, agora por experiência, porque já passei por uma experiência assim, e realmente a gente sabe o quanto é difícil. E principalmente, né, no meu caso, que casei com a pessoa e ainda tive filho com a pessoa, pra poder sair desse vínculo. E às vezes depois que a gente sai, a gente olha pra trás e fala assim: uau, como que eu consegui lidar com aquilo tudo, com tanta dor, né? Como que eu não entendi que aquilo ali não era um amor, que aquilo ali era uma relação abusiva? E muitas vezes eu vejo as mulheres nesse tipo de situação também, Roberta, eu não sei se é o que chega lá pra você, por causa da questão financeira. Sim. Depende ainda da pessoa, né, que te maltrata financeiramente. Sim, ainda tem muito disso, né? E às vezes a mulher, quando ela sai de um relacionamento abusivo, é muito doloroso também, por quê? Porque a gente sai sem identidade. E agora eu sou o quê? Eu sou quem? Eu faço o quê? Como é que eu vou sobreviver? De onde que eu vou tirar ali fonte de renda, dinheiro? Tem muito disso também. Muitas mulheres permanecem, às vezes, em um relacionamento muito prejudicial por conta disso. Porque elas não só perderam, às vezes, o poder financeiro ali, mas perderam também a identidade, não sabe pra onde ir, onde recorrer. E aí, o que é muito importante nisso? Eu saí de um relacionamento abusivo, ok, o que eu vou fazer? Eu preciso primeiro olhar pra mim, autoconhecimento. Porque as mulheres que saem, elas têm a tendência de achar que são insuficientes. Então, eu não dou conta de nada, eu sou incapaz. E é por isso que agora, volta, o que eu vou fazer? às vezes. Muitas vezes acaba voltando. Ou então, outro cenário, a pessoa tem aquele padrão de relacionamento, que sempre é abusivo. E aí ela separa, ela fala, agora eu vou mostrar pro meu ex que eu dei a volta por cima, agora. E aí ela volta e cai no mesmo padrão. Ai, Roberta, porque os homens são todos iguais? Não, é porque você busca homens do mesmo padrão. Então, pra você vão ser homens iguais, porque a gente tem a atração inconsciente. E aí acaba que eu só sei identificar aquilo como bom, eu vou ir atrás daquele padrão mesmo. Então, eu preciso me conhecer, modificar e reprogramar esse padrão pra eu falar, opa, não, isso daqui não faz parte mais da minha identidade, eu não quero mais isso pra minha vida. Meu cérebro falar, então vamos buscar uma coisa diferente. Mas o que eu vou buscar? O que eu tô querendo? Uma atividade que eu faço muito com as minhas pacientes quando vêm, é a gente, vamos traçar quem eu quero. Porque quem eu não quero, se eu não determinar quem eu quero, qualquer pessoa que vier, ok, tá tudo certo. E vai vir o que me é familiar, que é o que eu já não quero mais, porque me prejudica. E aí a gente vai traçando isso logo no início, e a pessoa fala assim, ah, não, mas não vai vir um cara assim, né? não. Esse homem nem existe. Que isso, gente, nem existe. Exatamente. Então quer dizer, Roberto, que não se trata de um caminhão de japonês, né? Não é tudo igual. Exatamente, não, Gente, não é tudo igual. Aqui, mas essa estratégia sua funciona, viu? Sabe por quê? Quando eu saí desse relacionamento abusivo, eu escrevi uma carta com as características do homem que eu queria na minha vida. E graças a Deus, hoje eu tenho esse homem na minha vida. Ah, mas todas as vezes que eu encontrava uma pessoa, eu lembrava da minha carta. Exato. Não, essa pessoa não tem esse negócio aqui. Não, essa pessoa não gosta. Eu tinha um filho, né? Kinder Ovo. Vinha com surpresa. Então, eu era mais ainda, tinha que preocupar mais ainda com isso. Exato. E aí, eu sempre olhava pra minha carta e eu acreditava que aquele amor ia chegar. E ele chegou. Então, assim, né, é possível sair de um relacionamento tóxico e realmente encontrar uma pessoa boa depois que a gente se cura. Exato. E aí, muitas vezes, eles falam assim, ah, mas aí tem naquela lista ali, a pessoa tem que vir com todas aquelas qualidades, você vai separar. Não vem a pessoa pronta. Por quê? Vai vir a pessoa que eu vou conseguir lapidar. Então, tem ali qualidades que são inegociáveis pra mim. No caso, você tem filho, você queria alguém que tratasse bem seu filho, que te aceitasse ali da forma, tratasse da mesma forma como tratasse seu filho, certo? Então, tem coisas que são inegociáveis e tem coisas que, vamos lá, se for alto, baixo, gordo, magro, a gente volta na academia, a gente faz alguma coisa. Então tem coisa que eu consigo negociar, mas os valores... Exato! Só que se forem valores inegociáveis, eu preciso olhar, não, esse realmente não dá. Então não vou nem perder tempo, porque às vezes não é da essência daquela pessoa e a gente não muda o outro se o outro não quiser mudar.
E a pessoa que quer fazer o relacionamento dar certo, ela vai se esforçar pra mudar porque isso te agrada, te faz bem. Agora, se ele completamente ignora isso, não faz sentido eu continuar numa coisa que eu não mereço, que eu não quero pra mim. Então, Roberto, uma pergunta aqui, né? Por exemplo, se a pessoa tá num relacionamento tóxico, Sim. mas ela ama, porque entra essa questão também do amor, porque às vezes você ama o tóxico, fazer o quê, né? Você ama aquela pessoa com todos... É triste, mas, né? Outro dia ele falou assim pra mim, Márcia, até relacionamento tóxico, até quando o cara não tem nem condição de pagar um sanduíche na esquina, uma lavada no carro, né? Eu falo, lavada de carro tá fácil, pior quando ele não consegue pagar uma lavagem de um caminhão, né? Aí você, né? Mas o que eu quero te perguntar? Existe essa possibilidade, se um casal te procurar, a partir da hora que ele identificou que ele está sendo tóxico, ou ela identificou que ela está sendo tóxica, que a família é uma coisa bem... Relacionamento, envolve família, envolve amigos, envolve tudo. Sim. Existe uma possibilidade desse casal, por esse amor, por essa afinidade, às vezes até aquela afinidade na cama, né? A tal libido, aquele negócio de, nossa, se encostou, pega fogo, né? Sim. Então, tem às vezes outras coisas que unem aquelas pessoas. Existe uma possibilidade deles ressignificar isso, então? Tipo, eu vou deixar de ser tóxico para você. Sim. Se ele tiver aberto a essa mudança, ou ela. Sim, super. O que acontece quando a gente faz, né? E eu falo que busquemos, para quem ainda não entrou em relacionamento, busquemos pessoas que estejam abertos a desenvolver. O que vai fazer, às vezes, um casal que identificou e falou, opa, nosso relacionamento não tá legal. Já atendi casais assim também. Não tá legal. O que a gente pode fazer para melhorar? Porque nós somos 2 contra um problemão. E eu não quero deixar, porque eu amo minha família, eu amo o que a gente construiu. Só que a gente tá dando choque. Então, o que eu vou fazer? Primeiro passo, eu preciso desenvolver esse desenvolvimento pessoal e desenvolvimento emocional, que é o quê? Primeiro eu preciso me conhecer, porque ninguém é bom em relacionamento se eu não tiver um relacionamento bom comigo primeiro. Então eu preciso me conhecer. E aí o que a gente faz com o casal quando eles vêm com essa demanda? A gente trabalha o homem para ele se conhecer como que é a estrutura do masculino, porque às vezes ele nem sabe como foi, não teve uma referência. E a mulher também, da mesma forma, como é essa estrutura do feminino que eu quero ser? Além disso, eles têm que conhecer qual que é o meu temperamento. Porque às vezes eu tenho um casal que a mulher é colérica e o homem é ali, sei lá, melancólico. E claro que vai dar fight. Vai. Porque o colérico, primeiro que ele não se acha, ele tem certeza e só ele tá certo. E às vezes o melancólico vai guardar o que ele falou ali há 15 anos atrás. Vai falar, não, mas quando você fez isso, em 1900 e tanto, tava uma tarde chuvosa, você... E eu fiquei muito... Lembra então, como se fosse hoje. Exatamente. Então eu preciso alinhar e entender que, não, ela tá trazendo isso, por quê? Porque é a forma como ela é o temperamento dela, é dela isso, é da personalidade dela ali. Então eu preciso me conhecer e conhecer a outra também. Mas muita gente às vezes nem sabe qual que é o meu temperamento, qual que é a minha linguagem do amor. Eu já atendi o casal que o desespero, o ajuste deles foi linguagens do amor, gente, que é uma coisa simples, porque é um conhecimento que está acessível a todo mundo. Só que o que a gente faz? A gente estuda para ser um ótimo profissional. Por quê? Porque lá fora eu não posso errar. Lá fora o mundo me cobra. Lá fora eu quero ter ali, ganhar dinheiro, lugares e tudo. Mas dentro da minha casa, que é o lugar que eu deveria querer mais acertar, eu não estudo para isso. Verdade. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou aconselhar com a vizinha, com uma parente minha, com uma amiga que às vezes tem um relacionamento falido. E vai me passar um conselho. Não, se eu fosse você, eu não ligava para ele. Não ligava, não. Vai fazer uma coisa que vai perpetuar ali. Então, eu preciso fazer o quê? Eu vou estudar com quem tem o relacionamento que eu quero ter. Com quem tem o modelo de relacionamento que eu quero ter. E aí, esse casal veio com uma demanda porque ela sentia que a vida toda juntos, não, ele não me ama. Porque a linguagem de amor dela era tempo de qualidade. Pra ele, fazia diferença. Se tá conversando comigo, eu tô no telefone assistindo, tá tudo certo, eu tô te ouvindo. Mas pra ela, não, eu queria ali o tete a tete, eu queria ter sem a tela, sem nada, sem tudo. Então, quando a gente ajustou isso, ele é assim por conta disso, ela é assim por conta daquilo. Porque cada um vem com uma história. Mas quando eu tenho um olhar ali terapêutico, um olhar de fora de um profissional, consegue ajustar muito melhor. Então, tem sim como já atendi casais dessa forma. Graças a Deus, assim, tá super fluindo. Então, tipo assim, tem como deixar de ser tóxico. Porque às vezes, né, Ellen? Exato. A pessoa, o que é tóxico pra você não é tóxico pra mim.
É isso que você acabou de falar. Meu marido, ele não me enxerga. Tipo assim, eu sei que ele me ama também, 30 anos, né? Eu sei que gosta. E eu tenho essa mania de me arrumar, e aí, eu tô bonita? E ele tá lá fazendo alguma coisa. Não, tá lindo. Ele não olha. Aí um dia nós estávamos pronto para o aniversário e eu comprei um vestido amarelo. E eu nunca tinha tido uma roupa amarela e eu fiquei, não. Tava radiante. Aí eu tava lá me esperando, né? E eu desci e falei assim, e aí, eu tô bonita? Ele falou, nossa, tá linda. Eu escondi e falei assim, que cor que é o meu vestido? Aí ele não tinha visto. Aí ele ficou assim, né? Vai, fala aí, pequeno. Eu chamo ele de pequeno, ele me chama de pequeno. Que cor que é o meu vestido? Daí ele deu uma respirada e falou, vem de novo, faz a pergunta de novo. Daí eu falei, não adianta eu ficar brava. Eu falei, então eu vou descer a escada de novo e vou chegar e vou falar, eu tô bonita. Aí ele levantou, você tá linda com esse vestido amarelo. Então isso foi muito interessante, que agora eu falo pra ele, eu tô bonita, ele imediatamente, nossa, você tá linda com essa blusa vermelha. Ele já... Quer dizer, só que tem gente que traz muito essa questão de mágoa, né, Roberta? Sim. E queira ou não, isso também acaba sendo tóxico, não é? Porque às vezes você invade um espaço que a outra pessoa... Não é? Eu vejo que o Márcio gosta, tem que gostar, né? Se ele tivesse aqui, ele falar, nossa, melhor do que morrer. Tipo assim, ele é uma figura. 30 anos junto, melhor do que... Mas isso mesmo, é você se dar uma chance. Isso é possível também? Sim, aí o primeiro passo que a pessoa precisa ter, mas as primeiras coisas é decidir. Eu quero decidir mudar, seja por mim ou seja porque eu amo o outro. Então, a pessoa precisa entender e ter a humildade no sentido de reconhecer, não, eu realmente não sei tudo e eu sei que eu posso ser uma pessoa melhor. Porque muita gente vem ali com a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim, não vou mudar, e me conheceu desse jeito, vai ficar comigo. Não, gente, nós não precisamos ser pedra e morrer pedra, vamos deixar lapidar, nós somos joias, vamos nos deixar ser lapidados. Então a pessoa precisa ter a humildade de reconhecer isso. Funciona melhor, às vezes, para alguns temperamentos. Pessoas, às vezes, que são mais coléricas, mais sanguíneas, que são mais fogo ali, sangue quente, tem dificuldade de reconhecer que errou. E aí entra, por exemplo, o parceiro saber conversar. Um outro também ensinamento muito importante que o casal precisa ter. Precisa aprender a ensaiar e ter a comunicação não violenta. Por quê? Porque eu não estou falando para atacar o outro. Só que dependendo da forma que eu falo, da história que o outro vê, ele se sente profundamente atacado. Falou, não, porque ele falou assim comigo. Só que o outro falou assim, não, mas eu falei normal. Poxa vida, pra mim foi normal isso. Verdade, isso acontece. Não, mas você falou isso comigo, eu fiquei profundamente magoada. E aí fica remoendo aquilo muito tempo. Então, precisa primeiro ter a decisão de, não, eu vou melhorar, eu vou desenvolver, eu vou estudar sobre relacionamentos, sobre pessoas, pra eu ter um relacionamento melhor com a minha esposa, com o meu marido. Porque muita gente fala assim, não, relacionamento é difícil demais. Gente, relacionamento não é difícil. O que é difícil? Pessoas emocionalmente imaturas. Aí fica difícil mesmo. Por quê? Porque ninguém quer largar ali. Não aprende a ceder nada. Né? Aí fica difícil se relacionar. Mas é possível você ter, sim, um relacionamento saudável, feliz e próspero. É uma construção que você faz. Só que em casal, vocês são duas pessoas contra um problema. Então dá pra poder fazer isso se os dois quiserem realmente construir uma relação ali próspera, saudável e feliz. Adorei essa frase. São os dois contra um problema. Às vezes é os dois criando um problema, né? Então, exatamente. Aí às vezes fica... Aí que fica difícil, aí que fica apertado. Quando a gente olha pra outra pessoa que tá com a gente e vê ela como parceiro, igual a Márcia poderia ter ficado com raiva e acabado com o aniversário dela. Exato. Não, eu vou descer de novo e você agora faz a gente... Combinar. Né? Eu não vou estragar o meu aniversário por causa disso, porque a imaturidade faz a gente... Cancela meu aniversário. Exatamente. Né? Eu vou pro quarto e vou chorar e aquele dia vai ser terrível. Acabou. Aí uma coisa que foi 10 minutos acabou com o resto do dia todo, né? Porque a tendência hoje, Roberta, da pessoa entregar pro outro aquilo que tá nela é muito comum. Demais. Isso que a Elia acabou de falar, por exemplo. Aí eu vou cancelar tudo e vou chorar no quarto. Mas daí a questão não é nem o vestido ser vermelho, amarelo, azul. Sim. Tipo assim, a questão daí tá na pessoa, não Coisa tá? que você já tá juntando, né? Exatamente. Aí tem muito disso, né? Não, isso foi a gota d'água, né? Foi a tempestade na tampinha de xarope, nem copo d'água, não. Pessoa ali... Por quê? Porque ela não desenvolveu a maturidade emocional de um adulto, que a gente deveria ser, porque quem tem relacionamento saudável, próspero e feliz são adultos. Então, eu preciso ser um adulto com autorresponsabilidade para poder
lidar com tudo isso daí. E aí a pessoa pega um pequeno detalhe ali e faz aquilo imenso. E, gente, relacionamento, você tá falando isso porque seu relacionamento é bom. Relacionamento é construção. Não, a gente não pega ali um relacionamento e fala, não, já tá perfeito, tá incrível. Não, você vai desenvolver, você vai errar, só que eu preciso estar disposto a perdoar. Só que eu escolho alguém que me ame apesar de. O que é uma pessoa me amar apesar de? Porque hoje, muitos relacionamentos, eu te amo por causa de. Eu te amo porque você faz isso, eu te amo porque você... Não, é alguém que me ama apesar das minhas vulnerabilidades. E eu tenho que estar em um relacionamento que eu tenho transparência pra mostrar quem sou eu, sem capa, sem me esconder, mostrar as minhas vulnerabilidades. Confiando que aquela pessoa não vai usar aquilo contra mim. Então, quem faz isso? Adultos. Então, a pessoa precisa ter a maturidade de um adulto para fazer isso também. Para eu me mostrar realmente quem eu sou. E aí, com isso, eu consigo ter essa construção de um relacionamento saudável, feliz, próspero. Aí, quem pega um ponto e aumenta um tanto... perde as coisas boas da vida, porque não podia ter aproveitado o negócio. E aí lá na frente vai falar, por que eu fiz isso? E aí hoje tem muito dessa projeção, né? O que tá dentro de mim, eu acho que é a mesma coisa pro outro, eu coloco pra fora. Eu tenho algumas pacientes que elas vêm, e aí quando elas pisam na bola, elas falam assim, eu sei que isso é meu. Isso aí é meu. Veio de mim mesmo. E aí eu coloquei pro outro, joguei essa demanda pro outro. Eu falei, e agora o que você vai fazer? Agora eu vou sentar e conversar. Olha, eu errei, infelizmente, me desculpa. O que a gente pode fazer com isso? Dessa forma, é simples, eu ter transparência. Só que a gente costuma dificultar tudo, né? E aí, realmente, não tem como dar certo. Se eu escolho não me desenvolver e não ter a humildade e não ceder ali. Eita. Uma pergunta aqui. Relacionamento parece ser difícil. O que fazer para construir um que seja próspero e saudável? Por exemplo, tô com um problemaço lá na minha casa, a gente quebra o pau todo dia, meu marido só faz as coisas que eu não gosto. Por onde que eu começo? A gente costuma falar muito que é bíblico, né? A mulher sábia constrói, edifica o lar e a tola destrói. A maioria das vezes vai partir da mulher esse movimento, né? É cultural isso, as mulheres buscarem mais ajuda. Eu li uma vez de uma grande escritora que eu gosto muito, que ela chama Andréa Fernanda Moraes, e ela falava assim, o mais inteligente começa, o mais inteligente busca ajuda primeiro. E eu e meu marido, nós somos bem competitivos, então a gente ia os dois juntos. Era sempre assim, tem treinamento? Eu também vou. Eu falei, eu vou no treinamento. Não, então eu também vou. Porque a gente falava, ninguém quer ser o menos inteligente ali. Então, normalmente, ali, culturalmente, a mulher vem. E aí, a primeira coisa que a gente precisa fazer é eu saber que um relacionamento, para ele poder dar certo, primeiro eu preciso me conhecer, porque se eu não tenho um relacionamento bom comigo, não tem como eu ter um relacionamento bom com ninguém. O mundo me trata da forma como eu me trato, o mundo me vê da forma como eu me vê. Então, eu preciso realmente me conhecer profundamente. Quem eu sou, o que eu gosto, o que eu faço. Porque o outro não tem obrigação de adivinhar isso de mim. Quem sou eu é pra mim, eu que sei de mim. E às vezes eu quero que o outro adivinhe. Eu falo assim, não, mas não é possível que fulano não lembrou que eu gostava. O casamento deveria vir com bola de cristal. Não, joga essa responsabilidade pro outro. Muita gente não ia casar nessa... Eu duvido se ia acontecer metade desses casamentos. E aí tem muito disso, eu queria nos dias dos namorados uma sandália assim assada, ele me deu uma rosa. Poxa vida, fala, eu quero isso, eu quero aquilo. O outro não tem bola de cristal. Homem e mulheres funcionam diferente, o foco é diferente. Só que aí por orgulho eu vou falar, não vou falar, ele tem que adivinhar. O marido da vizinha adivinha e compra um negócio que ela quer, porque que eu... Tá não, comigo cara, há 10 anos, sabe o que eu gosto? É assim que a gente fala. Ok, ela tem um marido que tem essa percepção, é um bônus dela, eu tenho que trabalhar com o que eu tenho, com o que é meu ali, sabe? Então, graças a Deus que surgiu o Pix, né? Olha, isso daí pra salvar os casamentos, os relacionamentos. Verdade. Manda a chave Pix aí. Compra o que você quiser. Tem muito disso. Aprenda a se conhecer, a falar com o outro e traga o outro também pra ele poder se conhecer. Porque, às vezes, a pessoa entra num caminho de desenvolvimento, ela começa ali a crescer na mentalidade. E o outro vai ficando pra trás. E aí, ele olha pra você e não entende mais quem você é. Então, o ideal é que o casal cresça junto, se acompanhe ali nesse processo de desenvolvimento. Segundo, tem que ter transparência. Não existe relacionamento sem transparência. Eu preciso mostrar quem eu sou, saber quem eu sou, porque ninguém consegue ser outra pessoa, ter outra cara, uma máscara pra sempre. Então, eu tenho que estar com alguém que me aceite apesar disso. Todo mundo tem defeito e todo mundo vai ter sempre pontos pra poder melhorar. Não tem alecrim dourado. Né? Não existe. Só que esses defeitos, ok, esses defeitos são aceitáveis? Beleza, ok.
Eu consigo mudar? Às vezes, meu marido, a gente tem alguma... Ele olha em mim e fala assim, nossa, você tem... Eu sei que você não consegue, eu sei que é seu, mas tudo bem, eu já aceitei, tá tranquilo. São coisas que eu não consigo superar. Seu marido já pode dar uma terapia aí pros homens, e tá? ele fala, tá tranquilo, pode ficar tranquilo. Da mesma forma que eu olho pra ele e falo, não, isso aí não dá conta, mas tudo bem, é dele. E aí, eu preciso, então, ter transparência pra mostrar quem eu sou. E buscar ajuda. Falar, olha, não tá dando certo, eu preciso buscar uma ajuda. Vou buscar quem? Com a vizinha? Vou buscar com a amiga? Não, gente, profissional. Quem vai ter um olhar de fora? Porque quem tá dentro do mesmo problema não consegue ver o labirinto, não. Tá dentro do mesmo labirinto. Às vezes você busca ajuda com alguém que tem um relacionamento mais ferrado que o seu. Não, busca ajuda de um profissional. Alguém que vai te orientar, não vai te julgar e vai ver você além da sua história. Porque quando eu tenho um casal, são duas histórias completamente diferentes querendo criar uma pra fazer dar certo. Então, o profissional vai saber ajustar esse quebra-cabeça aí muito melhor do que qualquer outra pessoa. Ai, e a que comunicação, ótimo. né, Roberta? Por tudo que você tá falando aí, é você falar. Por exemplo, o Márcio, ele vinha com aqueles buquês de rosa e eu detesto rosa. Eu adoro, gente. Aí ele vinha, eu ficava pensando. No terceiro eu já falei, amor, deixa eu conversar uma coisa com você. Pode rosa. É disso aqui que eu gosto. Porque eu venho de um tempo onde os velórios da minha cidade era feito dentro de casa. E a rosa era o que estava lá. E aquele olha o que cheiro vem na história. Exato. Exato. Que remete ela, pronto, né? aquilo não foi legal pra mim. Então, mas se você me dá um diamante, né? Uma joia, uma roupa da tal menina. loja, sapato da tal, é já especificar, né? Exato. Essa comunicação é importante, né, Roberta? Muito bom mesmo. E cada coisa tem um significado pra cada um. Você, as rosas pra ele às vezes remete ao máximo do romantismo. Pra você não. Só que o outro tem como adivinhar isso? Não tem. Então eu preciso o homem acha que é só com mandar outro. flores, Exato, Márcia. mas não é falar assim, por exemplo. Muito obrigada. A maioria, Nossa, né? mas rosa de novo. Nossa, mas eu não aguento. Não, gente, aí eu tenho a humildade de falar obrigada, realmente, mas você pode me dar outra coisa que eu não gostei muito disso. É simples eu conseguir ali adaptar a comunicação, porque senão depois eu falava, mas também não te dou nada também, porque nada que eu te dou ela gosta. É, mulher Não, difícil. Exatamente. Enjoada. Vamos refinar, aprender a conversar com delicadeza, com amor mesmo. Amor nas palavras, porque eu tô falando ali com quem é o meu amor. Olha, gente, a gente ficaria nesse podcast aqui até um ano. Amanhã de manhã. Mas, né, temos que chegar ao fim, temos que encerrar esse bate-papo sobre relacionamento. Falamos, de relacionamento tóxico, falamos de um relacionamento saudável. Então, você já anotou aí tudo que a Roberta passou para você poder colocar em prática no seu relacionamento a partir de agora. E, Roberta, né, deixa uma frase para as mulheres e conta como que elas vão te achar. Sim, meninas, podem me achar tanto pelo Instagram, Roberta Costa Terapeuta, ou na Clínica Estética também, emagrecimento saudável. Estou lá no bairro Camargos, aqui em Belo Horizonte. Então, fiquem à vontade para mandar mensagem, contar sua história, passar lá e tomar um café com a gente também. Vai ser super bem-vindas, super recepcionadas. E a frase que eu quero deixar para todo mundo aqui, em relação à pessoa e a relacionamento também, é que aprenda a se desenvolver. Desenvolva-se, sabe por quê? Porque quem não escolhe desenvolver paga o preço de ter uma vida ruim. Então a pessoa fala assim, nossa, mas eu não escolhi isso. Escolheu. A gente tem a vida que a gente merece, que a gente escolheu, que a gente construiu. Tá ruim? Beleza, escolha sua. Tá boa? Nossa, parabéns, a escolha sua também. Quem não investe em relacionamento, consequentemente está investindo no seu divórcio, porque ninguém fica do mesmo jeito. Ou tá melhorando, ou tá regredindo. O mundo não fica do mesmo jeito que está. Então, prestem atenção nisso e vê o que vocês estão construindo no relacionamento de vocês. E se quiser vir ali numa terapia de casal com você, também pode tá vir, aberto sim. esse atendimento. Tá aberto, sim. Também é a terapia de casal, também é bem tranquilo. A gente faz um atendimento individual de cada um para ver como que é a história, o que vem de cada um. E depois pra ver a se gente coloca junta. Na mesma sala. Exato. E depois a gente junta para poder fazer dar certo aquele quebra-cabeça ali. Ô, Roberta, e você saiu aí do mundo da maquiagem, né? E uma menina tão linda, né? Uma criança, né? Você deve ser bem novinha, né, Roberta? A Márcia falando, quando eu assisti o podcast dela, falando que em 98 ela tava... Eu falei, meu Deus, eu tinha 3 anos. Gente, ela já tava eu não ganhando sou tão velha, viu? Mas é isso aí, 56 daqui uns dias, né? Dia 14 de abril. Gente, não mandem rosa, mas
Pix, brilhante. Não, pergunta, né? O que ela quer. Pode perguntar. Pergunta, talvez ela quer ir no restaurante. Também é um presente, se você A quiser mulher agendar também, né? Acho que é só- horário aqui no podcast, Não, né? pra a gente mulher às vezes também entrevistar acha assim, você. é aniversário do meu marido, vou comprar uma lingerie nova. Não, talvez o cara tá querendo outra coisa, tá né? querendo uma Exato. caixa de ferramenta, por exemplo. né? Uma furadeira. Então, é isso, gente. Obrigada aí pela Obrigada. sua Obrigada pela participação. oportunidade, gente. E trocar a roda. Então, na sua vida, foi bom, foi positivo. Foi muito bom, porque hoje realmente eu estou alinhada ao meu propósito, que é o ajudar pessoas a vencerem as dificuldades emocionais dela. E quando você trabalha com o seu propósito, deixa de ser um trabalho, porque você faz aquilo com tanto amor, com tanto zelo, que você pode estar cansado fisicamente, mas vamos mais um, que a meta é realmente ajudar a transformar mais vidas que puderem. Isso aí. Parabéns, Obrigada, viu, meninas, muito Roberta? obrigada. Tchau, tchau, gente. Até o próximo. Até o próximo, gente. Beijão.